Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Eu sou a professora Marina, aqui da equipe do HomeBio, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a temática misturas homogêneas e heterogêneas. O intuito dessa aula é vocês aprenderem alguns conceitos básicos sobre química, física e como esses conceitos se relacionam com o nosso dia a dia, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, é bom nós refletirmos que desde o momento que a gente acorda, para tomar um café da manhã gostoso, até o momento que a gente vai dormir, nós fazemos muitas interações físico-químicas, presenciamos muitas interações. E o como isso está ao nosso redor e a gente acaba não dando tanta atenção. Então, a aula de hoje a gente vai chamar essa atenção para esse tema que é tão interessante. Então, para isso, nós vamos precisar entender alguns conceitos, né? Tudo aquilo que é feito no universo, ele é composto de alguma coisa, né? Então, tudo é feito de algo. E a gente vai começar a dar nome para isso, né? Então, o que seria esse algo? A gente chama de matéria. Então, matéria tem seu conceito inicial como aquilo de que uma coisa é feita. E tudo aquilo que possui peso e ocupa espaço no universo. Então, tudo que a gente imagina, que a gente conhece, tem um peso e ocupa espaço no universo, né? Aqui do nosso mundo físico. Então, a matéria ela é composta por átomos. Átomo seria a menor unidade que nós temos para isso, que constitui tudo, né? Para essa matéria. Então, o átomo, ele vai ter aqui, né, seu núcleo, seus elétrons, nêutrons rotacionando aqui próximo. Então, o átomo ele vai ser a menor unidade que nós temos de composição da matéria. E esses átomos, que podem ser iguais ou diferentes entre si, eles começam a se organizar e se agrupar, e essa organização e esse agrupamento vão formar moléculas, né? Então, essas moléculas, como eu disse, podem ser de átomos iguais ou diferentes, que vão realizar essas interações. E essas moléculas, quando elas começam a se unir, essas que são iguais ou diferentes entre si, elas vão formar elementos diversos. E nós vamos chamar essa organização dessas moléculas em substância. Vamos entender um pouquinho melhor? Aqui eu coloquei para vocês uma tabela periódica. O que é isso, né? É uma tabela que nós temos todos os elementos químicos conhecidos pelo ser humano. Então, a fórmula química da água, a gente fala que é H2O, né? O que significa, então? Significa que nós temos duas moléculas de hidrogênio interagindo com uma de oxigênio. Então, aqui nós temos elementos diversos que podem interagir entre si livremente, né? E essa interação, então, vai formar substâncias diferentes, ok? Então, o que seria substância, né? A substância é qualquer espécie de matéria formada por composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físico-químicas definidas. Ou seja, vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Quando a gente está falando sobre água, que a gente falou agora há pouco, né, que a fórmula química é H2O, a água, ela vai ebulir a 100 graus Celsius, ela vai começar a entrar no seu estado sólido a partir dos 0 graus. Então, essas são características próprias da água, independente do local que você pegar. Se você pegar água aqui do Brasil, água lá do Japão, água dos Estados Unidos, todas elas vão ebulir a 100 graus, vão começar a entrar em seu estado sólido a 0, são incolor, inodora. Isso se ela for uma água que não estiver poluída, né? Então, por isso que a gente fala que a substância em si, a H2O, tem essas propriedades, independente. Então, por isso que ela tem uma composição constante e essas propriedades bem definidas. E podem ser agrupadas em duas categorias, substâncias puras e misturas. Então, as substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. As simples seriam formadas por um único elemento químico, que no caso dessas imagens aqui, nós temos o cobre. Então, o fio de cobre, ele é feito unicamente de cobre, que aqui na tabela periódica, a sigla dele é Cu, tá? Vai estar aqui no número 29. E o cloro de piscina,
Então, o cloro que a gente utiliza para limpeza, esse tipo de coisa, ele vai estar aqui. Ele é formado apenas por Cl. Então, o agrupamento dessas molequinhas todas fazem esses, de um único elemento, fazem o que a gente consegue enxergar, que são essas duas coisas aqui, né? São essas substâncias. Enquanto as substâncias compostas, elas podem ter mais de um elemento químico. Então, foi o que a gente falou, o caso da água. A água ela é formada por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. São elementos químicos diferentes. Assim como o sal que eu coloquei ali. O sal, ele tem a sua fórmula química Na, sódio, Cl, cloro. Então, são também 2 elementos químicos diferentes. Mas não é por causa disso que eles seriam misturas. Vamos ver qual que é a diferença, então, das substâncias puras, que podem ser simples ou compostas, e das misturas. A mistura, ela vai se caracterizar por qualquer porção de matéria formada por 2 ou mais substâncias diferentes e apresentam características físico-químicas variáveis. Por quê? Isso vai depender da quantidade de cada substância na mistura e da natureza delas. Então, por exemplo, tipos de misturas são o sangue, o álcool, o ar. Então, mas o ar, você não falou que tem que ter matéria, né? Que tem que ter peso, então tem que ocupar um volume, mas o ar faz isso, né? Apesar da gente não perceber, o ar que nos cerca dessa forma, se ele não ocupasse volume, não tivesse um peso, a gente não conseguiria encher uma bexiga, por exemplo. Porque ele tá aqui ocupando um volume, né? E se caso você pese, coloque numa balança, vá aferir a massa disso daqui, né? De uma bexiga vazia e de uma bexiga cheia, você vai ver que tem a diferença, porque isso daqui vai estar cheio de ar, né? E o ar é composto, então, principalmente por nitrogênio, oxigênio, vapor d'água, gás carbônico e entre outros gases. Só que eles estão todos misturados em porções diferentes. Então, essas misturas, elas podem ser caracterizadas de maneiras diferentes. Nós vamos ter 2 formas. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Para a gente entender um pouquinho melhor como que é realizado, né, essa questão das misturas, a gente precisa entender mais alguns conceitos. A gente está quase lá. Então, nós temos aqui o soluto. O soluto é sempre a substância que será dissolvida. Então, quando a gente pega uma colher de açúcar e vai colocar num chá, por exemplo, esse açúcar vai ser nosso soluto. Se a gente pegar uma colher de sal e colocar numa sopa, esse sal será o nosso soluto. Se você pega uma colher de achocolatado e coloca no seu leite, então essa substância vai ser um soluto. Então, é sempre aquilo que você está tentando dissolver. Essa substância que vai ser dispersada. Enquanto o solvente é a substância que vai ser dispersante, né? Então, é o que vai permitir que o soluto distribua-se em seu interior. No caso dos exemplos anteriores, então, da colher de açúcar e o chá seria o nosso solvente. Na colher de sal e a sopa seria o nosso solvente. E no caso do achocolatado com leite, o leite seria o nosso solvente. Então, o solvente não precisa ser necessariamente a água. Eu queria falar isso porque provavelmente vocês já devem ter escutado que a água é o solvente universal. Isso porque muitas substâncias conseguem ser diluídas na água. E aí a gente vai trabalhar esse conceito também, né? O que seria essa diluição? Então, vamos supor, você pega um copo com água e você começa a colocar açúcar nesse copo com água. Se você colocar uma colherzinha em bastante água, provavelmente quando você mexer, essa água vai conseguir dissolver aquele açúcar, né? Então, o soluto vai ser dissolvido nesse solvente, formando uma solução. Então, a solução, ela vai ser essa mistura que você fez e ficou de maneira homogênea. Ficou tudo parecendo uma única coisa. Mas, vamos supor que você começa a colocar mais açúcar.
Então, você está colocando lá mais 1, 2, 3, 4 colheres de açúcar e vai mexendo, mexendo e aquilo vai lá e desaparece. Aí você vai lá e joga metade do pote de açúcar dentro do seu copo d'água. Independente de quanto você mexer, você vai perceber que provavelmente vai ocorrer esse caso aqui, né? Então, primeiro você tem apenas com uma colher, um pouquinho só de açúcar nessa água, né? Então, vai ficar transparente. Aqui no B, a nossa concentração tá maior, né? Então, tá vendo que aqui mudou de cor? Então, a gente tem mais açúcar aqui nessa água. Mas ele ainda, apesar da água estar mais açucarada, ela ainda consegue dissolver esse açúcar. Já aqui no C, a gente percebe que ficou um corpinho de fundo, né? Ou seja, não importa se jogou tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar, que essa água ela não consegue mais dissolver o açúcar. Então, ele vai começar a ficar acumulado aqui no fundo. Essa questão a gente chama de solubilidade. Então, a solubilidade é a capacidade que um determinado solvente apresenta de dissolver certa quantidade de soluto. Então, aqui nós dizemos que essa água ficou saturada. Quer dizer que ela não aguenta mais. Sabe quando você está saturado de alguma situação? Então, a água não aguenta mais o açúcar. Ela fala, chega açúcar, sai daqui, né? Então, aqui, independente de quanto a gente mexer, como a água já apresentou essa capacidade máxima de dissolução, ela não vai mais conseguir dissolver o açúcar. E essa solubilidade, ela vai estar relacionada com 2 fatores, né? A quantidade de solvente e temperatura. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, um pouquinho sobre essa questão da solubilidade. Então, por exemplo, aqui nós estamos enchendo um copo de leite e esse leite, ele parece uma única coisa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o leite também. Então, a gente olha e ele parece que tá tudo bonitinho. A gente olha o achocolatado, ele também parece uma única coisa, né? Mas ele é uma mistura de chocolate com açúcar, com enfim, né? Então, quando a gente mexe esse leite com o achocolatado, dependendo da temperatura do leite, você vai ver que vai acontecer isso daqui, ó. Você vai, mexe, mas ele ainda continua todo granuladinho, né? Então, por que aconteceu aquilo lá com o leite, né? Porque provavelmente eu não mexi direito, mas também porque o leite estava frio. Vocês podem perceber que quando a gente faz um leite quente e coloca achocolatado, que normalmente ele fica todo uniforme, que ele vira uma mistura aparentemente homogênea, né? Então você vê uma única coisa. Ele não fica com esse corpo flutuante em cima dele. A questão de solubilidade também vai ser relacionada com algumas coisas conseguem ser diluídas e outras não. Vamos dar outro exemplo? Então, aqui eu peguei água e café. Café normal, não é esses cafés prontos, né? Fui, misturei essa água com esse café e olha o jeito que ficou. Gente, por favor, não tentem beber isso. Mas só para mostrar para vocês, ó, que ele não vira uma mistura bonita, né? Igual o café que a gente costuma beber. Olha só. Porque o pó do café, ele não se dissolve na água. Ele fica o pó e fica a água. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, que algumas coisas, elas não vão se misturar, tudo bem? Então, uma mistura homogênea, ela sempre vai apresentar um aspecto uniforme. Ela sempre vai parecer uma coisa só. Então, as diferentes substâncias, elas vão se atrair de tal forma que não há superfície de separação entre elas. Você não consegue ver a diferença de uma coisa com a outra. Então, exemplos de mistura homogêneas, né? A água salgada, a água com açúcar, o ar. Então, independente, quando você olha isso aí, tudo parece ser uma coisa só. Então, a água do mar, ela contém, além de água, uma quantidade enorme de sais minerais. Mas, nem por causa disso, a gente consegue necessariamente ver esse sal. O ar é uma mistura de nitrogênio e oxigênio e outros gases, e a gente não consegue ver a diferença entre esses ares que estão no ar, né? Então, ele também apresenta esse aspecto homogêneo. Por que eu estava falando em relação à saturação? Porque talvez acabe entrando neste outro conceito que é ser heterogêneo.
Para a gente dar para ficar claro uma coisa que é a relação entre substância pura e mistura, igual à água. A água pura, ela é um sistema homogêneo constituído por uma substância pura. Quando a gente tem uma água destilada, então a gente só vai ter H2O. Mas normalmente a gente está acostumado até a escutar que nós temos água e sais minerais, que é o caso da água mineral. Então a água mineral, ela é uma mistura. Quando a gente olha o rótulo de uma garrafa, normalmente a gente vai ver essas informações que estão aqui do lado, né, que são sua composição química. Então, nós podemos ver aqui que nós temos diferentes substâncias químicas que estão interagindo aqui nesse meio, mas parece tudo uma coisa só. Então, por isso, ela é uma mistura. Então, temos várias substâncias, mas é homogêneo. A gente não vê diferença entre cada uma dessas coisas que estão separadas aí no rótulo. Quando a gente fala, então, sobre misturas heterogêneas, elas apresentam esse aspecto descontínuo, ou seja, é constituído por mais de uma única fase. E essa classificação também vale por uma única substância e diferentes estados físicos na matéria. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente vai levar em conta essa questão de ser homogêneo ou heterogêneo, a gente tem que levar não só para um aspecto visual, no sentido de ver apenas com os olhos, assim, né? No olho nu, sem nada. A gente tem que ver se essas coisas elas estão misturadas de maneira que a gente não consegue separar uma da outra a nível microscópio. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Mas, para dar alguns exemplos de misturas heterogêneas, né? A água e o óleo, o granito, que normalmente está presente em bancadas de cozinha, pia, banheiro, essas coisas, vocês provavelmente já devem ter visto isso em algum canto de alguma casa ou de algum restaurante, né? Então, é essa pedra aqui, que essa pedra, ela é composta de diferentes composições. Só que a gente consegue ver que uma coisa é diferente da outra aí no meio, né? Então, esses pontinhos pretos são diferentes dos pontinhos mais amarronzados, que são diferentes do que tá mais em amarelo, e enfim. Então, ó, ele é composto de quartzo, feldspato, mica, e a gente consegue ver pela diferença que tem na cor de cada pedrinha que está sendo composta aí, o granito. Quando a gente tenta misturar a água e a areia, foi a mesma questão da água com o café, né? Então, eu tentei misturar o café com a água e não deu certo. Eles ficam cada um no teu canto. Então, isso é uma substância heterogênea. Quando a gente passa isso para o nível microscópico, né? Quando a gente olha a olho nu, um copo de leite, ele parece uma substância homogênea, porque é tudo branco igual, né? Mas quando a gente vai olhar isso no microscópio, a gente consegue ver a gordura presente nesse leite. Então, assim como a água e o óleo não se misturam, essa composição aqui também não vai se misturar. A gordura, ela não se mistura na água, né? E o leite tem água na sua composição também. Então, como eles não vão se misturar, o leite é uma substância heterogênea. A mesma coisa o sangue. Quando a gente vê o sangue a olho nu, ele parece uma coisa só, né? Então, ele parece homogêneo. Mas, quando a gente olha no microscópio, a gente consegue separar ele em um estado mais líquido, né? Que é o plasma sanguíneo, e uma quantidade enorme de células e de outras substâncias, então, que quando vistas, vão formar algo mais ou menos assim, com esse aspecto, né? Então, a gente consegue ver que aqui tem mais de uma coisa. Então, como a gente consegue ver que tem mais de uma coisa, essa substância, ela é categorizada como heterogênea. Então, para finalizar a aula, eu coloquei só um pouquinho daquilo que a gente já viu até agora, né? Nós temos, então, esses sistemas químicos que podem ser divididos em substâncias puras. Essas substâncias puras, elas podem ser divididas em simples, quando elas têm um único elemento químico, ou compostas, quando temos vários elementos químicos. E podemos definir também como mistura, que é a reunião de várias substâncias, né? Então, se a gente tiver mais de uma substância, a gente vem aqui para mistura. E essa mistura, ela pode ser homogênea, né? Então, ela apresenta apenas uma única fase,
ou então é heterogênea, quando a gente consegue definir mais de uma fase quando misturado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, só entrar em contato ou deixa aí nos comentários que a gente responde. Muito obrigada!